Caros alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Wagner Tufano em nossa nona aula online do curso de Tomada de Decisão. Nesta aula, iremos continuar falando sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico que começamos na última aula, dando um pouquinho mais de ênfase à criatividade, inovação e especialmente falar um pouquinho sobre alguns bloqueios criativos, que foi uma solicitação feita pelos próprios alunos na aula da semana passada. Preparados? Preparadas? Então vamos lá! Meu muito boa noite, muito bom dia ou muito boa tarde. Bom, como já de costume, olha só, vamos relembrar um pouquinho, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que ficou de importante da aula anterior. Olha lá, o que ficou de importante da aula anterior. Aqui é a versão Wagner Tufano em Japa. Olha só, olha só. Então, o que ficou de mais importante que nós discutimos na aula da semana passada? Seguinte, a gente começou a aula da semana passada definindo o conceito de empreendedorismo. E naquela aula, nós apresentamos para vocês, nós discutimos que empreendedorismo é então o principal fator que promove, o desenvolvimento econômico e social de um país. O empreendedorismo, olha só, minha gente, ele procura identificar oportunidades, agarrá-las e levantar, os recursos para transformá-los em negócio lucrativo. Esse foi algum dos pontos importantes que nós começamos a falar na aula da semana passada. Outra coisa que nós discutimos olha só, foi a diferença do empreendedor para o administrador. É a mesma coisa? Nem sempre, nem sempre. Olha só, em suma, todo empreendedor deve ser, antes de tudo, um bom administrador, um ótimo administrador para obter sucesso. No entanto, nem todo bom administrador é um empreendedor. O administrador pode ser aquele cara mais voltado para as coisas cotidianas da empresa, planejamento, controle, direção, administração no geral. Já o empreendedor, ele tem algo mais, ele tem algumas características que a gente comentou na semana passada e vamos recordar na aula de hoje, que, em suma, vão o diferenciar daquele administrador mais tradicional. Tá legal? Olha só, e quais eram então essas características que diferenciam o empreendedor do administrador? Tá legal? E um conjunto de três afinidades. Primeiro, que nós comentamos na semana passada, a realização. Olha só, a realização. Então é o seguinte, com referência à realização, todo empreendedor, ele busca, antes de tudo, oportunidades e tomam a iniciativa. Tá? A gente comenta tanto nos dias de hoje, gente, tome a iniciativa. Não fique acomodado na sua zona de conforto. Tome sempre a iniciativa, faça a diferença. Tome a iniciativa. Corra riscos, mas corra riscos calculados, Não seja louco, Não seja, mas tome riscos sempre calculados. Seja persistente. Todo empreendedor, acima de tudo, é persistente. Ele vai a fundo, tenta, erra, tenta de novo até acertar. E também, para isso tudo, você precisa de comprometimento. A gente tem que ser muito comprometido com o que a gente se compromete, se a gente tenta fazer. Tá legal? Com referência à afinidade do planejamento. Olha lá. Todo empreendedor, antes de tudo, ele faz também a função básica do administrador, que é planejar. E planejar, como eu já comentei com vocês várias vezes, nada mais é do que prever o futuro. E como que a gente planeja? Como que a gente prevê o futuro? A gente faz isso buscando informações. Não é à toa que nós já passamos grande parte do nosso curso falando dos sistemas de informações, que vão ser sistemas computadorizados com os quais vocês podem transformar dados em informações e conhecimento para poder fazer a tomada de decisão. Tá legal? Então, todo empreendedor de sucesso, ele trabalha, logicamente, no planejamento, buscando informações, estabelecendo metas. Isso é uma coisa que a gente vê muito aqui no curso de administração também. A gente sempre tem que estabelecer metas para alcançar os objetivos, que são algo maiores,
né? E também planejar um monitoramento sistemático, ou seja, rever se as metas estão sendo cumpridas, dividi-las em subtarefas e assim por diante, né? E controlar se isso tudo está ocorrendo, tá legal? E por último, que nós comentamos na aula passada, olha só, uma afinidade muito importante que o empreendedor tem como característica básica que o diferencia de um administrador tradicional é o poder, né? O poder, ou seja, acima de tudo, você tem que ter persuasão, né? Nem todo administrador tradicional tem persuasão, ou seja, você precisa saber convencer. Você vai ter que ser o grande vendedor do seu produto ou seu serviço. Para isso, você também precisa ter independência e você precisa confiar em si mesmo. Você precisa acreditar que você é o melhor cara do mundo. Você precisa ter autoconfiança, né? Porque só aí, meu querido ou minha querida, é que você vai criar valor para a sociedade e vai se transformar num verdadeiro líder, né? É possível sim ser um líder, né? Então tenha iniciativa, tenha persuasão, seja comprometido, seja persistente, corra riscos, que com certeza você chegará lá. Tá legal? Lembram-se de tudo isso? É lógico que sim. Olha só. E quais seriam, então, continuando um pouquinho do que nós falamos na aula da semana passada, os mitos do empreendedorismo. Olha só, muitas revistas, muitos jornais, o Sebrae, né, levanta muito isso. Quais seriam os mitos do empreendedorismo? E aqui eu vou destacar para vocês apenas 3 mitos, tá? Apenas 3 mitos. Primeiro mito, atenção, empreendedores são natos? Nascem para o sucesso? Ou é possível moldar, é possível construir um empreendedor? O que vocês acham? Tempo para a resposta. Dado o tempo, olha só. A realidade, enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam habilidades relevantes, experiências e contatos com o passar dos anos. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo, ou seja, sempre vai existir aquele empreendedor por necessidade, aquele empreendedor por oportunidade, aquele empreendedor que teve que empreender para continuar vivendo e para continuar tendo uma vida de sucesso. Então não pensem vocês que o empreendedor nasce empreendedor. É possível sim desenvolver todas essas capacidades, todas essas características que eu acabei de comentar e com isso se transformar num ótimo empreendedor. Tá legal? Apesar de existirem os empreendedores por necessidade, os empreendedores ocasionais, os empreendedores por acaso. Tá legal? Mas é possível sim. Segundo mito, empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos? O que vocês acham? Tcharam, tchararam, tchararam. Tempo para a resposta. Tcharam, tchararam, tchararam. Olha só, a realidade. Sim, gente, como acabei de comentar com vocês, empreendedores tomam riscos, assumem riscos, mas riscos calculados, ou seja, eles evitam riscos desnecessários. Não é à toa que vocês estão aprendendo a fazer vários cálculos, né, para saber até onde vocês podem ou não assumir esse risco. E acima de tudo, uma das grandes táticas, uma das grandes técnicas é sempre compartilhar os riscos com o outro. Ou seja, o administrador, o empreendedor de sucesso, ele sempre compartilha, ele sempre delega. Quando você delega responsabilidades, você delega autonomia e você também delega riscos. É muito bom trabalhar com delegação de tudo isso aí, porque assim, se a coisa der certo, você tem com quem dividir o sucesso. Se a coisa não der errado, você também vai ter com quem dividir o ônus do fracasso. Mas é lógico que todos nós torcemos para que você tenha um sucesso. Por isso, compartilhe tudo isso com os outros. É assim que nós iremos promover o desenvolvimento econômico, tema desta aula. Olha só. E também não deixem de dividir o risco em partes menores. Lógico, se a gente sempre dividir, né, os riscos calculados, se alguma coisa der errado, você não vai quebrar de uma vez, mas sempre divida, tá legal? Sempre divida, tá? Então essa é a realidade. Atenção! Terceiro mito. Empreendedores são lobos solitários, olha que bonito isso, e não conseguem trabalhar em equipe? O que você acha? Você é empreendedor porque você não quer ter chefe? Porque
Porque você quer ser sozinho? Porque você não gosta de obedecer ordens? É isso? E aí? Tcharam, tchararam, tchararam. Tempo para a resposta. Tcharam, tchararam, tchararam. Não, meus senhores. Tá? Em geral, os empreendedores são ótimos líderes que sabem persuadir, sabem conquistar, sabem formar equipes de sucesso, equipes que trabalham coesas, né? Coesas e que criam times de sucesso, tá legal? O empreendedor não é um lobo solitário. Eles vão desenvolver excelentes relacionamentos de trabalhos com colegas, parceiros, fornecedores e outros. Porque, afinal de contas, gente, ninguém vive numa ilha solitária. Como eu mesmo já comentei com vocês, toda empresa, seja pequena, média, grande, seja composta por 1.000, 100, 10, ou a empresa pode ser você, olha só, toda empresa é um sistema aberto. Ou seja, toda empresa, mesmo sendo de um funcionário só, ela vai se comunicar com o meio ambiente, ou seja, com funcionários, com fornecedores e clientes. Então você sempre vai ter chefes. Você sempre vai ter chefes. Se você for uma empresa de um funcionário só, quem serão seus chefes? Seus clientes. E você, lógico, vai ter que ter uma filosofia voltada ao cliente, satisfação total do cliente, e você vai ter que acatar o que eles pedem. Tá? Então não existe essa de lobo solitário. Tá? Muito pelo contrário. O empreendedor é aquele cara que tem um excelente relacionamento. Tá? E então, isso tudo são características e que quebram alguns mitos que a gente tem. Tá legal? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Outro assunto que nós comentamos. É o seguinte. Esses assuntos que nós comentamos, a gente viu tudo na aula da semana passada. Uma dica importante para você, olha lá, que você deve estar pensando, será que eu sou empreendedor? Será que eu não sou empreendedor? Então faz assim, olha só, aqui tem uma matéria do Globo, do G1, olha lá de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto e Franca, né, que eles desenvolveram um quiz para saber se você tem um perfil de empreendedor, tá legal? Eu fiz uma pesquisa, existem vários quizzes que traçam isso daí, que perguntam isso aí, mas esse aí eu achei bacana, achei bastante didático. Então tá aqui o endereço, se você quiser pesquisar no Google, dá uma pesquisadinha no Google, tá? Eu já fiz essa pesquisa para vocês. Não deixem de fazer esse teste para descobrir se você tem um perfil de empreendedor. Olha lá. E esse empreendedor que eu comentei na aula passada, estamos recordando nesta aula, olha lá, ele nada mais vai ser do que aquela pessoa que faz, que sai da zona de conforto e da área de sonhos e parte para a ação. O empreendedor de sucesso é aquele cara que realiza, que coloca em prática novas ideias por meio da criatividade e inovação. E aí vem esses dois assuntos importantes que a gente também comentou na semana passada. Ou seja, o que era criatividade? Olha lá, se vocês não se recordam, criatividade, acima de tudo, é pensar diferente. Olha lá, segundo a gente comentou na semana passada, olha lá, pensar diferente, dar novas funções para o que a gente já tem. Olha lá, acabou o teu gás, você está aí na pandemia, não tem gás, faltou gás, olha só, para quê? Vira teu ferro de ponta cabeça e faz lá a sua calabresa. Até rimou, né? Olha só. Você reformou a casa, sobrou aquela escada velha toda pintada, olha lá, dê uma nova função. Utilize aquela escada como uma prateleira para livros. Olha lá que bonitinho. Fica até engraçado, olha só. Que bacaninho. Tem lá uma escada, tua casa é pequena, não sabe o que fazer, olha só, aqui vai dinheiro, mas olha lá que bacana. Use os degraus como gavetas, gaveteiro. Olha lá que bacana, gente. Não ocupa lá grande espaço e você vai ter um gaveteiro gigante na sua casa. Tem cachorro? Quer deixar um espaço mais bonitinho? Não quer deixar aqueles baldos para ele comer? Olha só, usa a última gaveta da sua cômoda como um pote para comida ou para água do cachorro. Olha lá aqui. Isso tudo, gente, é pensar diferente, Quer uma mesa de centro? Olha só. Olha que bacana. Uma hélice de barco jogada num ferro velho pode ser ótima como uma base para a mesa de centro. Olha que coisa linda que fica isso aqui.
né? Então, acima de tudo, e isso nós vamos discutir na aula de hoje, olha lá, criatividade é pensar diferente, é dar novas funções para as coisas que nós temos, tá? Sair da caixinha, saia da caixinha, pense diferente. Olha só, faça o não familiar, como dizia Eleanor Roosevelt. Olha lá, crie coisas novas, ou no mínimo, seja inovador, melhore, mude, renove aquilo que já existe. Olha só, como eu comentei semana passada e recordo na aula de hoje, vejam só, queridos e queridas, criatividade e inovação são conceitos que não se separam. Trabalhar de maneira inovadora também é agir criativamente, tá? E aí é o seguinte, entrando no nosso conteúdo desta aula, olha só, você já passou por algum bloqueio criativo? Semana passada mesmo, todos os alunos estavam me comentando, especialmente nessa pandemia. Aliás, essa pandemia tem sido ótima para nos bloquear. Trabalhando no home office, trabalhando em casa, ou quem tem que sair de casa, morrendo de medo, né? Com essa pandemia que está lá fora, lógico que a primeira coisa que acontece são os bloqueios criativos. Então, mais uma vez, olha lá, galera, atendendo um pedido, que foi um pedido dos próprios colegas, aliás. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa aula sobre bloqueios criativos. Mais uma vez, preparados? Preparadas? Então vamos lá, meus queridos. Olha só, existem vários tipos de bloqueios que nós temos que evitar, ou nós temos que cortar, nós temos que eliminar, tá legal? O primeiro bloqueio, e o mais comum de todos, é o bloqueio cultural, tá? Os bloqueios culturais, eles são colocados pela repetição do que já é feito. Quando o trabalho se torna muito repetitivo, se torna muito monótono, você corre o risco de criar uma cultura do comodismo, a cultura do fazer sempre igual, né? Ou seja, fazer as coisas pela maneira que ele sempre foi realizado. Geralmente, as pessoas que aceitam os bloqueios criativos culturais costumam falar as seguintes falas, e eu não tenho dúvidas que você já está cansado de ouvir uma ou várias dessas falas. Olha lá, aqui nós não fazemos desse jeito. O nosso jeito é o certo. Respeitamos as nossas tradições. Em time que está ganhando, não se mexe. Olha só, e aí vem as respostas que a gente pode muito bem dar. Lembre-se, o grande empreendedor, antes de tudo, tem a iniciativa e é inovador. Então, aqui nós não fazemos desse jeito, por que não? Vejam só, este novo jeito traria essas vantagens. O nosso jeito é o certo? Quem disse? Vocês são os donos da verdade? Olha lá, muitas vezes estas tradições são confundidas, olha lá, com arcadismo, com arcaico. Tá? Tradição não pode ser sinônimo de arcaico. Tradição, olha lá, é história. História daquilo que deu certo no passado e dá certo hoje, não sendo feito do mesmo jeito, mas sim sendo renovador, né? A gente tem que ser tradicional com inovação, né? Com inovação, com coisas novas, né? O tradicional é aquilo que deveria ser aquilo que seria sinônimo do que é líder, do que foi líder ontem e é líder hoje e vai ser líder amanhã, com inovação e criatividade, não com arcadismo, né? Não com arcadismo. E em time que está se ganhando, se mexe sim. Eu mesmo já disse aí várias vezes, em time que está se ganhando, se melhora. Porque se você não mexer, o teu concorrente vai ver o que você faz para ganhar e vai te copiar e vai fazer melhor do que você e vai ganhar o mercado, vai passar por cima de você. Então, se o teu time está ganhando, olha lá, a tua preocupação em melhorar tem que ser uma preocupação contínua, porque senão você corre o risco sim de perder, tá legal? Então, esses são alguns bloqueios culturais que existem, não esqueçam, não esqueçam. Outros tipos de bloqueios são os bloqueios ambientais e organizacionais. Olha lá, esses bloqueios ocorrem geralmente no ambiente ao qual a gente trabalha.
Eles são relacionados às condições e ao ambiente de trabalho. Então, olha lá, geralmente as pessoas que vivem esse tipo de bloqueio estão inseridas em um ambiente com muitas distrações. Quando você não tem foco, quando você tem distrações, você geralmente não cria, você não vai para o novo, você acaba ficando no tradicional. Olha lá, os bloqueios ambientais e organizacionais também ocorrem em ambientes opressivos, inseguros, desagradáveis, né? Desagradáveis, desculpa. Olha só, quando a coisa é opressiva, nós fazemos desse jeito, o nosso jeito é o correto, cala a boca! Olha só, então, isso é opressivo. Como é que você vai poder criar? Como é que você vai poder ser um inovador disso? Esse é um dos principais bloqueios, né? Com uma gestão autoritária, eu é que mando, eu é que sou o presidente, né? Então, quando isso ocorre, gente, você jamais cria, né? Você jamais cria, porque o dia que vocês forem presidente, o dia que vocês mandarem, vocês têm que, antes de tudo, né, saber delegar, saber dividir as tarefas, saber dividir as responsabilidades, porque é só assim que o seu funcionário vai se sentir engrandecido, vai se sentir com responsabilidades, e essa é uma das maiores compensações que ele pode ter, além do salário, além da remuneração, é lógico. Mas um funcionário que tem autonomia, que tem responsabilidades, pode ser muito mais criativo do que aquele funcionário que serve opressão, que por sua vez vai ser inseguro, né? E não vai querer criar nada, porque não vai ter liberdade para criar, e toda essa insegurança criada vai fazer com que ele não crie realmente, né? Onde ele sente falta de apoio e confiança, logicamente, se você é autoritário, você nunca vai dar apoio para o cara criar, né? E com uma rotina estressante, aquela rotina do fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma monotonia. Então a gente percebe que os bloqueios ambientais estão muito ligados aos bloqueios culturais, tá legal? É mais ou menos uma decorrência do anterior, tá legal? Tudo bem? Então vamos para o próximo tipo de bloqueio. Olha lá, os bloqueios intelectuais e de comunicação. Esses são importantes. Olha lá, porque eles são bloqueios relacionados às condições pessoais que podem ser resolvidas, e às vezes podem ser resolvidas com facilidade, mas muitas vezes nós não temos a noção desses nossos bloqueios intelectuais. Geralmente, essas questões são, olha lá, falta de informação sobre o problema ou situação analisada. Gente, não é à toa, mais uma vez, que nós começamos o nosso curso no primeiro dia de aula falando de dados, informação e conhecimento. Porque a primeira coisa que você precisa ter para ser criativo, para ser inovador, é informação. Não existe gente criativa que não tem conhecimento de causa sobre aquilo que está criando. Tá? Nenhuma ideia cai do céu na sua cabeça e de repente você aprende tudo com um passe de mágica. Tá legal? Para você ser criativo, antes de tudo, você precisa ter muita informação, você precisa estudar muito sobre o problema, você precisa analisar muito sobre o problema, tá legal? Não saia dando tiro no escuro, tá? Não saia dando tiro no escuro. E atenção, informação incorreta, fake news ou informação incompleta sobre a mesma, olha lá, não te leva a nada. Então toma muito cuidado com isso, tá legal? Isso realmente te traz um bloqueio, e aí não é bem um bloqueio, te leva ao erro, né? Te leva ao erro. Olha lá, ficar insistindo na mesma linha de solução. Gente, pensa diferente. Pensa diferente, saia da caixinha, né? Saia da caixinha. Porque se você ficar pensando sempre na mesma linha de solução, você não chega a nada. Sai fora. Pense fora, vá passear, vá respirar um ar puro. Né? Quantas vezes a solução para o problema não surge no meio de um sonho, não surge no meio da noite, né? Não surge do nada, né? Não surge debaixo do chuveiro. Eu, às vezes, minhas grandes ideias criativas surgiram debaixo do chuveiro. Você deve estar pensando, nossa, esse cara gasta energia, né? Não é brincadeira. Olha só, os bloqueios intelectuais e de comunicação surgem da crença de que para todo problema há uma única solução válida. Isso nem sempre é assim, tá legal? Problemas simples são aqueles problemas que só têm uma solução. Agora, problemas simples são resolvidos por computadores, são resolvidos atualmente pela inteligência artificial. Para isso, eu não preciso de empreendedores de sucesso. Para ser empreendedor, você tem que aprender a solucionar problemas complexos. E problemas complexos são aqueles problemas que têm várias, imensas soluções. Olha só, os bloqueios intelectuais de comunicação ocorrem com o uso inadequado e inflexível de métodos.
né? Não seja metódico, não seja metódico. Use ferramentas para outras coisas, use outras utilidades. Cuidado, lógico, sempre o uso de IPI, mas não seja metódico, tá legal? Os bloqueios intelectuais e de comunicação, por último, eles surgem da inabilidade da pessoa para formular e expressar com clareza problemas e ideias, né? Porque às vezes, muitas pessoas às vezes não conseguem se comunicar corretamente, e problemas de comunicação são tudo, tá legal? Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais sobre comunicação, mas acima de tudo, aprendam a se expressar. A linguagem corporal diz muito mais do que o discurso. Infelizmente, vocês não estão vendo a minha, né? Mas não tenham dúvidas, né? E é por isso que a escola é presencial por natureza, porque a linguagem corporal, às vezes, traz muito mais do que simplesmente o discurso frio, né? Então, cuidado, tá? Cuidado. A gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, tá legal? Mais um tipo de bloqueio, os bloqueios emocionais. Emocionais. Olha lá, esses bloqueios são relacionados a questões de emoção, que também podem ser melhoradas, tá? Vocês podem ver que todos os bloqueios, lógico, são bloqueios, podem ser corrigidos. Por que não? Né? Geralmente essas questões envolvem o quê? Medo de correr riscos. Lógico, todos nós temos medo de correr risco, né? Mas quando o risco é calculado, quando o risco é analisado, quando a gente tem conhecimento, quando a gente faz tudo aquilo que eu comentei daqui para trás, né, esses riscos podem ser minimizados, tá legal? Os problemas emocionais ocorrem às vezes com receio de se parecer tolo ou ridículo. Não seja assim. Né? Quantas vezes aqui na aula eu vejo que as pessoas têm dúvidas e eu olho no olho, eu estou vendo na cara do sujeito que ele está com dúvida, que ele não está entendendo, mas ele tem medo de perguntar, ele tem um bloqueio emocional para perguntar porque ele tem medo de parecer tolo ou ridículo. Não tenham medo. Tá? Os maiores cientistas, os maiores inventores, a princípio, eles foram tidos como tolos, foram tidos como ridículo. Olhe Albert Einstein, olha só, mostrando aquela linguinha dele. Olha lá, tá aí preocupado? Não tá nem aí com nada. Olha só, dificuldade de isolar o problema, isso a gente já comentou um pouquinho. Olha lá, ou seja, falta de foco. Falta de foco, você não consegue isolar um problema, você às vezes vai do lado errado, você acha que o que não é problema é problema, então foco no problema, veja o que realmente é o problema. E às vezes a gente se engana muito com isso, tá? Desconfortos com incertezas e ambiguidades, ou seja, você não sabe para que lado você vai, você não sabe se você resolve de um jeito, se resolve do outro, isso aí acontece às vezes por falta de informação, né? Por falta de firmeza, né? Firmeza. Negativismo, gente, negativismo é o pior bloqueio para a criatividade que pode ter. Negativismo é aquela pessoa que quando você chega com uma ideia nova, a primeira resposta que ela te dá, mas isso não vai dar certo. Gente, fujam de pessoas assim. Se você é assim, mude já. Mude já, porque o negativismo é uma doença que contamina. É tão ruim, ou pior até do que a Covid. Nossa, agora peguei pesado. Olha só, mas não seja negativista, não seja pessimista. Olha lá, fuja das pessoas que são assim. Fuja das pessoas. E o pior, que pessoas assim estão à nossa volta muito mais do que a gente imagina. Às vezes é o teu irmão, é o teu pai, é o teu cunhado. Não, cunhado é sinônimo de ser pessimista, né? Quem é que não tem um cunhado pessimista? Então, gente, fuja de pessoas assim. Pessoas assim te levam para o fundo. Pessoas negativas são âncoras. São âncoras. Gente, seja otimista. Seja otimista. Seja aquele filho que um dia ganhou uma latinha de estrume do pai e saiu procurando cavalo. Né? Seja otimista, não seja negativista, tá legal? Aliás, essa história do cavalo foi uma piada, tá? Espero que vocês estejam dando risada. Olha lá, não tenha inabilidade para distinguir a realidade, né, da fantasia. Ou seja, saiba dividir o que é real e o que é fantasioso, o que é real e o que é ficção. Tá legal? Porque se você ficar trabalhando no mundo da ficção, e aí a gente vê várias pessoas, né? A gente vê pessoas que estão
viajam, que vivem no mundo dos sonhos, né? Gente, aí você pode pensar, mas para ser criativo não precisa estar no mundo dos sonhos? Pode até ser um pouquinho, mas não fica só no mundo dos sonhos. Quando você está no mundo da fantasia, você jamais, no frigir dos ovos, vai ter uma ideia criativa, vai ter uma ideia inovadora. Então vem para cá, sai daí, desce, né? Venha para, não seja abduzido, venha para o nosso mundo, volte para o nosso mundo, tá? E com certeza você vai conseguir resolver esses bloqueios emocionais. Tá legal? Estamos terminando, atenção. Olha lá, bloqueios de percepção, ou seja, são os bloqueios relacionados àqueles momentos em que as pessoas não conseguem ter uma real noção da situação que envolve o problema. É alguma coisa muito parecido com essa questão de não saber distinguir entre realidade e fantasia também. Olha só. Ou seja, esses bloqueios podem ser frutos de repetição de estereótipos, ou seja, é aquela coisa comum, aquela coisa que é sempre feita da mesma forma, é ignorar que um objeto pode ter outras aplicações além da sua função normal, né? São fronteiras imaginárias, é você colocar fronteiras, é você colocar problemas, não vai ser possível, jamais vou poder fazer isso, né? Não faça assim, projete fronteiras no problema ou na solução que não existem na realidade, tá legal? E saiba, como eu já falei aqui no curso, saiba relacionar exatamente a informação necessária. Saber filtrar, saber separar a informação necessária é, como eu disse na nossa primeira aula, a maior habilidade que todo administrador, todo empreendedor pode ter nos dias atuais. Olha lá. E aí, olha só, tentando resolver umas práticas, tentando dar uma visão mais legal para vocês, de algumas práticas que a gente pode utilizar, que a gente pode desenvolver para ser mais criativo. Olha, algumas dicas, né? Algumas dicas, porque criatividade, como eu estava comentando na semana passada, olha só, não é uma coisa que a gente aprende no banco da escola, não é uma coisa que você aprende aí da sua casa, numa telinha de computador ou numa telinha de smartphone. Criatividade é algo que a gente desenvolve. E a escola, o professor, ele está aqui para dar algumas dicas, mas jamais vai te ensinar a ser criativo. Você precisa se desenvolver. Você precisa se tornar um empreendedor de sucesso. Porque se fosse assim tão fácil, né, ninguém ensinava, né? Ninguém ensinava. A gente dá dicas, tá legal? Então, primeira coisa, descreva, né? Decomponha o seu objeto em partes. Descreva o seu problema em partes. E depois pega aquela parte e divide em outra parte. Por exemplo, vamos pegar um sino, né? Comece, então, descrevendo o que é aquele sino, o que ele faz, para que ele serve. Decomponham. Olha lá, você tem a coroa, aquela parte superior, aposto que vocês não sabiam disso, a bacia, que é onde badalo, olha só, e a corda que você pode usar para bater o sino. Leve em conta, posso decompor ainda mais, né? Isso tem uma função, posso usar aquelas partes para outras coisas, né? Não vale as funções que o sino já tem, aquele sino pode ser utilizado para outras coisas, né? Posso usar como um gancho, posso usar a coroa como um gancho, posso usar a bacia como um vaso, posso usar o badalo, olha lá, para tampar um buraco, né? Olha só, então, isso aí a gente pode pensar e pode ter outras ideias. Olha só, isso que eu estou falando para vocês está lá na revista Galileu. Olha só, exercícios que prometem ensinar a criatividade. Se você quiser pesquisar mais, já está até o link aqui, gente. Olha, já está até o link aqui. Então, ó, pense em novos usos. Olha lá, pense em novos usos. Será que uma cadeira não pode ser usada para outra coisa, além de ser usada para sentar? Ah, mas eu vou continuar sentando na cadeira? Sim, você vai continuar usando, sentando na cadeira. Mas aqui nós estamos falando de exercícios para aumentar a criatividade. Você não pode subir para trocar uma lâmpada, cuidado, né? Cuidado. Usa uma cadeira assim, igual essa aí de ferro, né? Não vai usar uma cadeira de plástico para trocar a lâmpada. Né? Mas você pode usar a cadeira para outra coisa. Você pode usar a cadeira para colocar um vaso em cima, para ser um enfeite. Pode pendurar a cadeira de ponta-cabeça na parede. Olha só, uma vez eu já fui num bar que tinha um monte de cadeiras penduradas de ponta-cabeça. A impressão que você dava é que você estava de ponta-cabeça quando você entrava no bar. Tinha cadeira, mesa, tudo de ponta-cabeça pregado no teto. Olha só. Então a cadeira pode ser um objeto de decoração. Olha, que você não vai sentar, você vai só decorar. Que coisa maravilhosa, né? O importante, galera, é perceber que o mesmo material pode ter mais usos do que aquele que estamos acostumados.
E é só assim que você vai começar a ser criativo. Olha lá, essa é uma das dicas, Olha lá, use um dicionário. Gente, o que o dicionário tem a ver com a criatividade? Olha só, ao descrever um problema, você usa o verbo como preciso prender isso. Prender é uma palavra que todo mundo sabe. Aí o que você faz? Vai lá no dicionário e pega outros verbos, pega outros sinônimos. Você vai encontrar 60 sinônimos da palavra prender. Fixar, agarrar, atacar, ligar, imobilizar, colar. Vendo sinônimos, você pode de cara ter insights de como aquilo ali pode servir para outras coisas. Perceberam? Perceberam? Olha só. Então, essa é uma dica. Use o dicionário. O dicionário pode dar sinônimos e sinônimos podem te levar a outros caminhos para você usar a mesma coisa e com isso você vai se tornar mais criativo. Sem contar que você vai melhorar o seu vocabulário e melhorando o seu vocabulário você vai ter mais conhecimento e quanto mais conhecimento, maior a criatividade, ao contrário do que muitos pensam. Olha lá, verificar outros significados das palavras pode levar a novas ideias. Então aqui eu começo a terminar, olha só, com alguns exercícios para tentar desenvolver a criatividade. Olha só, como armazenar ideias, ouvir mais do que falar. Olha, esse aqui é terrível, hein, gente? Nós vivemos num mundo que as pessoas querem só falar, ninguém gosta de ouvir. Quando você ouve mais do que você fala, você vive no seu mundinho, não avança, vive nas suas fronteiras e não é criativo. Ouvir mais do que você fala, ouvir mais do que falar, você faz tudo do contrário do que eu estou falando nesse instante. Olha só, outra coisa, leia muito, não só dicionários, mas leia muito. Olha lá, como eu estou comentando aqui várias vezes com vocês, olha só, ser criativo, acima de tudo, ter conhecimento. Tá? E também assista filmes, teatro, cinema, exposições de arte. Eu sei que isso fica muito difícil na pandemia, mas olha só, a gente só vai aumentar o conhecimento se a gente assistir outras coisas, se a gente ver outras coisas, vendo outras realidades que você pensa de uma maneira diferente, que você abre a sua mente. Né? Aí eu não coloquei, lógico, senão o pessoal ia me bater, mas viaje muito. Quando você viaja, especialmente para fora do país, você vê outras culturas, você vê outras formas de vida, você vê outros costumes, e aí que você começa a abrir as suas mentes, ver outras utilidades para as coisas, ver outro modo de vida, e eu não tenho dúvida que a criatividade vem. Mas isso é mais para o futuro, lógico. Hoje em dia você está preocupado em pagar sua mensalidade. Olha lá. Então aqui, uma paradinha na aula. Atenção, stop now! Exercício para desenvolver a criatividade. Jogo dos 7 erros. Olha só, stop now! Pega uma folhinha aí e anota os erros. Meia hora depois, 45 minutos depois, achou os erros? Achou os erros? Eu estou pressupondo que você parou o vídeo, foi atrás dos erros, e então agora, como ótimo professor que sou, darei as respostas. Olha só, não tenho dúvidas. Primeira coisa que você pode ter visto aqui, o copinho, que aqui tem e aqui está faltando. Outra coisa que ficou fácil de ver, o suor. Olha lá, o suor do cara. Aqui, ó, são 4, tá vendo? Aqui são só 3. Olha só. Outra coisa que ficou fácil de você ver aqui, ó, tá limpa a imagem aqui, o suporte do corrimão, ó. Aqui tem um suporte, aqui não tem. Esse foi o terceiro. Olha só. Vamos lá, tem mais alguns fáceis aí, olha só, o bolso. O bolso, aqui você tem bolso, aqui você não tem bolso. Quarto, olha lá, outro fácil, desenho no ladrilho. Aliás, esse ladrilho você já bateu o olho, você sabia que ia ter algum erro no ladrilho. Sim, meus senhores, sim, minhas senhoras. Olha lá, o ladrilho é bem manjado, né? Ó, aqui tem, aqui não tem. Agora os dois últimos são difíceis. Quer dizer, o penúltimo até que não é tão difícil, né? Você sacou que tem um problema aqui, 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 outro aqui, né? Então, onde que tá faltando problema? Aqui, né? Nessa região, né? Então, olha só, você já de cara viu que tá faltando uma fita adesiva do lado de cá. E o último? Esse último é só para os fortes. Este último é só para os fortes. Se você achou os 7 erros aí, meus parabéns.
Meus parabéns. Ó. Se você não achou, agora é o momento de você falar ah! Ah! O último, essa parte da fita aqui, ó. Ah, que aqui não tem. Esse é difícil, mas olha lá. O jogo de 7 erros é um exercício fácil. Ó. Enquanto você estiver na condução, em vez de você só ficar ouvindo o som, faz um joguinho de 7 erros. Assim como, olha lá, exercício para desenvolver a criatividade, observe mais, ó. Observe, veja, veja. Para o vídeo, atenção. Taran, 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 taran. Esse tá fácil. Vamos voltar? Olha lá. O que é que você viu aqui de diferente? O que tem de diferente nesse monte de bichinho, nesse monte de coisinha, nesse monte de coisinhas gostosas, bonitinhas? Também vai ter uma coisinha que não deixa de ser gostosa, bonitinha. O que é? O que é? O que é? Um monte de Pikachu, um monte de super-heróis, desenhos infantis e coisa e tal. Tem uma coisinha muito legal, muito bacana, que você ama de paixão. Quem é? Quem é? Quem é? Eu. Olha lá. Olha eu aqui, ó. Ah, você viu? Ah, isso aqui era fácil de me ver aqui, ó. Era fácil. Só quem observa mais, só quem é atenta para os detalhes, só quem é detalhista também consegue ser mais criativo. Porque às vezes, se você não é detalhista, você não vai no que é diferente. Ah, olha eu aqui, né? Você não tinha visto, olha que bonitão. Olha só. E aí, assim, ó, já que você está com tempo aí na pandemia, faça caça-palavras, faça palavras cruzadas, faz palavras cruzadas, faz o Sudoku. O Sudoku é muito legal. Tem muito Sudoku no computador, tem muito Sudoku no smartphone, eu tenho uns aqui que eu vivo fazendo, é muito legal. Baixa os joguinhos lá no... Não fica só ouvindo o seu pagode, né? Só a sua sofrência, né? Faça palavra cruzada, faça Sudoku, faça caça-palavras, que isso tudo são atividades que indiretamente vão te ajudar a desenvolver a criatividade. Olha lá. Então agora, atenção, 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 a nossa atividade prática para a semana. Meus senhores, minhas senhoras, pensaram que iam ficar imunes? Não, toda semana tem uma atividade. E o que é que nós vamos fazer essa semana? O que é que nós vamos fazer essa semana? Atenção! A nossa atividade prática. O que vai ser? Vai poder ser em grupos, pode ser em grupos com até 4 integrantes. Então, antes que vocês me perguntem, pode ser individual? Pode ser em dupla? Pode ser em trio? Pode ser em 4? Pode ser em 5? Não, faz uma dupla e um trio. Ah, peguei. Então, olha só, cada grupo vai escolher um objeto diferente. É lógico que eu não sei o que cada grupo vai fazer, né? Mas você vai escolher um objeto aí diferente. E aí o que vai fazer? Você vai propor uma utilização criativa para esse objeto, né? A ideia é que cada grupo pense numa nova função para o objeto escolhido. Vocês podem decompor o objeto, anexar novas partes, apenas pensar numa nova função para ele, tá? Boa sorte, boa atividade e atenção, vou dar uma dica. Ponto positivo para quem entregar esta atividade sem uma palavra, só com desenhos. Ou quem entregar essa atividade forrada de desenhos. Porque, afinal de contas, desenhar também é ser criativo. Tá? Ah, mas eu sou péssimo desenhista. E vai continuar sendo péssimo se não começar a exercitar. Então comece já. Então, se quiser me trazer esta atividade a partir de desenhos, eu vou ficar muito mais feliz, muito mais feliz. Então, ó, é aquela brincadeira da cadeira que eu falei, é a brincadeira do sino que eu falei, só que não vale cadeira nem sino, tá, gente? Então vocês vão ter que usar outras coisas. Então, vocês vão ter que escolher um objeto e vão ter que dar uma solução, vão ter que propor uma utilização diferente. Pode ser um conjunto de objetos, pode ser vários objetos que às vezes não tem muito a ver entre si, tá legal? Mas eu quero ver alguma coisa criativa. E se quiser, pode me devolver em forma de desenho, tá? No nosso curso, eu vou botar um link onde você vai poder carregar a resposta deste exercício, e essa resposta vai ser em qualquer coisa. Vai poder ser Word, PDF, vai poder ser texto, imagem, planilha, vai poder ser qualquer tipo de arquivo que você vai carregar lá, lembrando que se você for carregar uma imagem, carrega uma imagem de tamanho pequeno para não dar problema.
tá? Então, essa é a nossa atividade da aula de hoje. Aliás, gostaram? Olha lá, espero que sim! Falamos sobre assuntos interessantes dentro do empreendedorismo. Tá legal? Espero realmente que vocês tenham gostado de coração. Este aqui foi o professor Wagner Tufano. Olha só, em mais uma aula do nosso curso de tomada de decisão. Um abraço a todos, um abraço a todas e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!